Então, qual que seria o primeiro passo para você começar, né? Que você precisa, o primeiro passo que você precisa para aprender a conversar corretamente e ter bons resultados. Porque eu falei aqui, não adianta a gente querer que o marido fale, que o parceiro fale, sem a gente ter estratégia, sem a gente saber conversar. Você precisa aprender a conversar. Você precisa ter estratégia para conversar com ele e espremer o suquinho da laranja, tá? Então, qual que seria o primeiro passo? Bom, entender que nem tudo é sobre você já é o primeiro passo, assim, o primeiro grande passo, um passo, assim, bem largo, quase um pulo, quase um salto. Entender que nem tudo é sobre você e parar de ficar perguntando 1000 vezes o que está acontecendo. A gente tem essa mania terrível, terrível, de querer saber de qualquer jeito o que está acontecendo com o parceiro, né? A gente tem essa mania terrível. E a gente acaba tentando vencer pelo cansaço. E às vezes a gente até consegue vencer pelo cansaço, mas a gente não enxerga que a gente está cada vez mais desgastando o nosso relacionamento. É difícil ouvir isso, né? Que nem tudo é sobre você, nem o mundo não gira ao seu redor. Você não é o centro do mundo do seu parceiro, né? O seu umbigo não é o centro do mundo. É muito duro ouvir isso, né, gente? É muito difícil ouvir isso, mas depois que você entende isso, grande parte dos seus problemas no relacionamento, em todos os seus relacionamentos, eles são resolvidos quando você sai da posição do centro do mundo. Não tá todo mundo olhando para você assim, ó, como se você fosse a rainha da Inglaterra. Você não é o centro do mundo, você não é o centro do universo. O seu parceiro, ele tem outras coisas para se preocupar. O seu parceiro tem outras áreas da vida para se preocupar. Tem o trabalho, o seu parceiro tem as crises internas dele, né? Os conflitos internos dele. Então, saia do centro do mundo, saia desse pedestal. Eu sei que é muito difícil, gente, mas depois que você se liberta disso, é incrível. Eu digo para vocês porque eu também passei por esse processo de sair do centro do mundo, de ir lá no centro do mundo, tirar o meu umbigo de lá e trazer de volta para o meu corpo. Eu sei que não é fácil, é complicado. Mas quando a gente tem esse comportamento, nós pegamos uma situação que era sobre ele, nós pegamos uma situação que era sobre o parceiro e transformamos em uma situação que agora é sobre a gente. Porque, na maioria das vezes, se o parceiro não fala o que está acontecendo, se ele não se abre, né, a gente fica chateada, porque a gente acha que ele não confia, porque a gente acha que ele não quer dividir as coisas com a gente, e vira sobre nós. E a situação ela se transforma numa situação que é sobre a gente. Entende? Numa coisa que talvez poderia só ser sobre ele. Talvez ele estava se sentindo mal emocionalmente. Talvez ele estava se sentindo exausto emocionalmente por causa do trabalho, enfim. E você tornou essa situação para ele muito pior. Foi o exemplo que eu dei lá da série que eu assisti, né? Ela, na série ali, ela pegou uma situação que era difícil para o homem e tornou ela muito mais difícil, porque ela foi lá enfrentar e dizer: por que você não me contou isso? Entende como que é que a gente inverteu a situação e deixou ela muito pior? Você não deu espaço para o seu parceiro viver o momento dele. Você não deu espaço para ele pensar sobre o que ele estava sentindo. Você ficou em cima e ainda transformou a situação sobre você. Você pegou o seu umbigo e botou lá na situação. Esse é o passo para você começar, gente. Esse é o passo para você começar. E tem mais uma coisa, que vou dar de bônus aqui o segundo grande passo para você começar, que é muito importante. Entender as diferenças entre o feminino e o masculino. Eu falei sobre isso em um vídeo, eu acho que em 2 vídeos para trás ou 3 vídeos para trás. Eu falei sobre isso. Diferenças entre feminino e masculino. Entenda quais são as diferenças entre você e o seu parceiro. Nós mulheres temos a necessidade de conversar mais. Nós mulheres temos a necessidade de desabafar mais, de compartilhar as alegrias, as tristezas pela fala, né? Por isso que nós somos mais falantes. Mas os homens não.
Como eu disse para vocês lá no início, os homens eles foram treinados para não expor tanto assim os seus sentimentos, para engolir o choro, porque o homem não chora, essas coisas todas, entendeu? Então, eles até não gostam de compartilhar muito sobre isso. Eles não gostam, ainda mais se for alguma coisa de trabalho, alguma coisa que seja mais do mundo masculino deles. Eles, no geral, não querem encher a nossa cabeça de problemas, entendeu? Se for, claro, se você estiver lidando com um homem maduro, de fato, um masculino maduro, ele não vai querer te trazer os problemas dele. Ele vai tentar resolver, ele vai resolver sozinho e daqui a pouco ele tá tudo bem. Entende? Eles não têm a necessidade de conversar. É claro que eles vão sentir, porque eles são seres humanos, mas a necessidade de expor, a necessidade de colocar para fora é uma necessidade nossa, é uma necessidade feminina e não masculina. Então, quando você perceber que o seu homem está distante, que o seu homem está estranho, dê espaço, dê tempo. Não fica em cima, sendo curiosa e querendo saber o que aconteceu para tentar controlar a situação. Tudo bem? Espera esse homem esfriar a cabeça e seja acolhedora. Seja aberta para receber quando ele quiser compartilhar ou não. Se ele esquecer e depois seguir a vida normal também, tá tudo bem. Ok? E como que eu tirei essa conclusão? Gente, como que eu cheguei a essa conclusão? Quero contar uma coisa pra vocês. Eu passei muito por essa fase de, quando percebia que o meu marido estava estranho, eu achava que era sobre mim. E aí eu ficava, o que que foi? 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 E aí, quando eu ficava assim, só em cima, o que eu fazia era irritar ele. Como eu falei aqui, quase sempre acabava em briga, porque eu não dava espaço. Eu não dava espaço para ele ter o momento dele, seja de qual motivo fosse. E eu pensei, cara, não tá legal isso. Toda vez que eu tento, sai um conflito, sai uma briga. Então, eu vou tentar deixar ele ter o momento dele, entendeu? Esse é o segredo, gente. Esse é o segredo. Os homens, eles não têm a necessidade de conversar como a gente tem. Então, fica em paz. Fica com o seu coraçãozinho em paz, porque tá tudo bem, é da natureza dele.